Paz do Senhor Jesus Cristo, louvamos ao nosso Deus estarmos na casa do Senhor. E eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. Encerramos domingo a campanha de missões estaduais. Vamos estar trabalhando em uma outra temática. A partir de agosto, somos um. E hoje eu quero meditar com a igreja nesse texto aqui, de João 6, do 1 ao 14. Evangelho de João, capítulo 6, do 1 ao 14. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Todos acharam? Louvado seja Deus. Acompanhe comigo aí. Depois destas coisas, verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: estará aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Senhor, lemos a tua palavra. E neste momento oramos a Ti agradecido pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa. A oportunidade de Te louvar, de Te bendizer, de apresentar diante de Ti, ó Deus, as nossas petições, de interceder, ó Deus, uns pelos outros. E nesse momento, traz iluminação, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, para podermos compreender a grandiosidade, a profundidade da Tua palavra. Fala a Tua igreja, Deus, através desse Teu Filho, esse teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, nós temos aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. Passagem bastante conhecida. Essa passagem ela encontra-se nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja a importância tão grande que esses evangelistas deram em seus evangelhos, nos seus escritos, trazer a lembrança desse fato. E perguntando ao Senhor: o que posso compartilhar, Senhor, com a igreja na quarta-feira? Já que terminamos a campanha de missões e a gente já, no domingo, já começa a indagar o Senhor, a perguntar ao Senhor o que posso trazer para a meditação da igreja.
E eu posso dizer, irmãos, que Deus falou grandemente nesse texto ao meu coração, mostrando algo bem sério aqui. A solução que damos ou que oferecemos a uma necessidade. Vou repetir. A solução que oferecemos a uma necessidade. Essa necessidade pode ser minha, pode ser sua. Qual o grau, né, de importância ou solução que assim a gente damos às nossas necessidades? E eu sei que todos aqui têm necessidade. Em alguma área da sua vida você tem alguma necessidade. O X da questão é qual é a solução que eu estou dando à luz dessa palavra. E por que eu disse sério? Até aí tem muita importância. A partir daí é onde entra a seriedade que eu falei no início. Porque a solução que eu estou dando à minha necessidade revela o grau ou o nível de fé que eu tenho e que você tem. Já parou para pensar nisso? E esse texto me mostrou aqui exatamente homens de Deus, servos do Senhor, experiências grandiosas com o Senhor, participando dos milagres de Jesus Cristo, mas que puderam apresentar ao Senhor soluções que não eram bem desejadas, que o Senhor desejava ouvir naquele momento. Então, o propósito da mensagem é lhe encorajar a compreender que as soluções humanas sempre vão encontrar limites, ou sempre terão limites, mas a solução de Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Estamos diante aqui desse texto, uma passagem onde temos um problema e diferentes soluções, sugestões para soluções apresentadas assim ao Senhor. E qual era o contexto aqui, desse texto aqui? Uma multidão seguia Jesus, está logo no início da leitura. Uma multidão seguia Jesus atraída por quê? Pelos seus ensinamentos e também por milagres que Jesus havia realizando no curso do seu ministério terreno. E no final dessa tarde aqui, desse dia, aparece uma necessidade urgente. Milhares de pessoas ali estavam com fome, necessitadas, porque já haviam se deslocado em uma certa distância e, a barriga começou a roncar. E aí, o que fazer? E os recursos que eles tinham ali eram insuficientes, e isso começou a causar interrogações, não só por parte dos discípulos, mas também de Jesus. E o texto é enfático em dizer que Jesus pergunta para os experimentar. Por quê? Porque Jesus bem sabia com antecedência o que ele iria realizar para aquela multidão. Está exatamente no verso 6, quando Jesus assim experimenta ali os seus discípulos, especialmente a Filipe, no tocante a alimentar aquela grande multidão de pessoas. Então, meus irmãos, cada resposta aqui vai revelar, quando Jesus pergunta a eles, cada resposta revela a maneira diferente de lidar com os desafios da vida. E nós vamos observar nesta noite exatamente os 4 tipos de soluções expostas aqui nesse texto, diante da necessidade que aquela multidão estava para se alimentar. A primeira delas, eu procurei ver as traduções, a maneira que os evangelistas interpretaram, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, essa passagem aqui. E em Marcos, no capítulo 6, o verso 36, e essa é a primeira solução que propuseram ali, Marcos vai dizer assim, despede-os para que vão
aos campos e aldeias em redor e comprem para si pão, porque não têm que comer. Primeira solução aqui apresentada para Jesus aqui é que os discípulos propuseram uma solução prática, uma solução objetiva. Despede, manda esse povo ir-se embora, se virar. A praticidade nem sempre corresponde à vontade de Deus. Nem sempre. Muitas vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, vamos escolher aquilo que parece mais fácil. Gostamos de simplificar as coisas. E nem sempre essa é a solução. Mesmo que isso signifique algo terrível, abandonar pessoas, desistir de pessoas. Os discípulos aqui buscaram a solução aqui no mais simples. A proposta foi o quê? Despede a multidão e que cada um vá resolver os seus problemas. E nós estamos vivendo, irmão, uma sociedade que tem buscado solucionar as suas necessidades ou os seus problemas, vamos colocar assim, com esse tipo de solução. Desistindo, abandonando. E isso não é uma prática condizente. Por quê? Porque primeiro você deve perguntar a Jesus quais as decisões você precisa tomar diante da necessidade apresentada naquele momento. E o texto nos mostra que Jesus mostrou que a necessidade das pessoas nunca deve ser ignorada. As necessidades das pessoas nunca devem ser ignoradas. Quando estamos necessitados de algo que compartilhamos para alguém, para uma pessoa próxima, para uma pessoa querida, que talvez a gente deposite até uma certa confiança que ela vai resolver. Imagina aí, quando somos ignorados, sofremos ou não? Imagina uma multidão dessa. E Jesus mostra aqui que a necessidade das pessoas nunca deve ser ignorada. Enquanto os discípulos ali procuravam aliviar a situação, Cristo desejava o quê? Transformá-la. A necessidade do meu próximo, eu posso assim transformá-la. Com o poder de Deus, com a graça de Deus manifesta na minha vida. E a solução aqui, mais rápida ou fácil, nem sempre foi ou será a solução correta. Jesus vai mostrar exatamente isso. Foi a semana passada. A gente ora aqui pedindo a Deus para que Deus levante vocacionados, pessoas. Vemos a necessidade do campo, a necessidade de obreiros estarem ocupando igrejas. Temos aqui no Cariri 2 igrejas sem pastores fixos. E a gente ora, pede ao Senhor, aí o Senhor traz. Aí a gente diz, e agora? Como é que eu vou lidar? O que é que eu vou fazer? E a semana passada, tem 2 irmãos, o irmão Hélio, lá de São Sebastião do Buzeiro, nós inauguramos a congregação, e eu sempre deixei claro para ele a necessidade de se fazer um curso teológico. O irmão vem da Assembleia de Deus, de outra denominação, e a necessidade de que ele fizesse um curso teológico e aperfeiçoasse os seus conhecimentos, já que ele sempre demonstrou essa disponibilidade em realizar. E um outro jovem de Sumé, também vindo de outra denominação, e o nosso coração arde quando vê pessoas desejosas em fazer algo no reino de Deus. E Deus colocou no meu coração deles fazerem o curso de teologia. E eu perguntei ao jovem de Sumé, o irmão Fábio, se ele tinha o desejo. Ele disse, é o meu sonho. Eu disse, ore, que eu vou buscar mantenedores. E um dos seus mantenedores vai ser eu.
para que eu possa, vendo a necessidade e a carência do irmão, e eu posso falar porque ele me autorizou, o irmão não vai custear nada, mas eu vou buscar recursos para, assim, fazer a sua matrícula no ITEBS. Pois bem, recebo uma ligação, irmão Hélio, pastor, a matrícula está assim, assim, assim. Eu disse, deixa eu ligar para lá, para me certificar. E, conversando com o diretor, aquilo que nós colocamos diante de Deus como solução, Deus faz, irmãos. Isso é testemunho. Passei uma mensagem para o pastor Daniel, ele disse, eu gosto de ligar logo. Foi eu terminando a mensagem, ele ligando para mim. E disse, pastor, glória a Deus. Que eu disse a ele, tinha 2 vocacionados, um já estava no campo e um outro desejoso. E ele disse, faça o seguinte, ligue para fulano e cicrano que eles vão lhe orientar. A matrícula é esse valor. Lá o site tá um valor, mas aqui a gente resolve. Liguei. Pastor João imediatamente me atendeu, já me mostrou outro caminho. Liguei para o pastor Sérgio Damasceno, de Cajazeiras. Pastor Sérgio ligou na mesma hora para mim e podemos resolver. Resultado, consegui as 2 bolsas. 2 bolsas integral para esses 2 irmãos no ITEBS. Curso de referência não só estadual, mas nacional. Ou seja, um empresário, sabe de onde? De Manaus, do Missão ID, financiando esses irmãos. Estarão começando agora o curso de teologia, 3 anos, pelo ITEBS, em EAD, à distância, né? Mas estão satisfeitos. Soluções que colocamos diante de Deus, e o Senhor assim nos deu a condição de realizar o desejo dos irmãos. A intenção era só uma bolsa, mas veio 2, louvado seja Deus. A intenção aqui era somente alimentar, mas Deus falou poderosamente, não só alimentando, enchendo o estômago daquelas pessoas, mas realizando uma experiência grandiosa com o Deus Todo-Poderoso. Uma segunda solução aqui apresentada foi por Filipe. Os versos 7 do capítulo 6, ele diz, respondeu Filipe, quando Jesus indaga, né, experimentando ele, não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe aqui, ele apresenta uma solução a Jesus racional, daquilo que estava vendo. Racional. O dinheiro que nós temos aqui é insuficiente. E se comprarmos e partir, não vai dar para alimentar esse povo. Ou seja, Filipe analisa o problema ali na sua ótica, na sua lógica. Ele calculou o custo e concluiu que os recursos que eles tinham ali eram insuficientes para alimentar aquele povo. Ou seja, irmãos, a razão humana possui limites. É por isso que nós precisamos colocar diante de Deus não são algumas não, todas as nossas necessidades, todas as nossas carências diante de Deus, porque o nosso Deus, para Deus, não tem coisas impossíveis. Tudo é possível aos olhos de Deus. Então, a razão humana possui limites quando o quê? Confiamos apenas naquilo que conseguimos medir, naquilo que estamos vendo, limitando o que Deus pode fazer. E Deus falou poderosamente em relação à nossa vida espiritual. Tem muitas pessoas que se limitam sem confiar ou se entregar totalmente a Deus. Desconfiamos de Deus, como se Deus fosse um ser
semelhante a nós. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. É Ele quem capacita. Basta o homem tão somente dizer: Senhor, eu quero. Faz em mim. Ou seja, se disponibilizar. E Deus, o nosso Deus, pode fazer. Jesus aqui não estava procurando um cálculo, mas despertando a fé dos discípulos. É bem interessante isso, porque o Senhor já conhecia a resposta antes mesmo de perguntar a Filipe. O texto é claríssimo quando ele faz a pergunta para o experimentar, para ver verdadeiramente se ele estava ligado. Por quê? Filipe não já tinha visto outros milagres de Jesus? Milagres impossíveis ao homem? Mas Filipe se depara com uma multidão à sua frente. Talvez já com um cochichado. E não vai sair o lanche hoje não. E não vai ter janta hoje não. E não vai ter comida hoje não. Aí Jesus faz a pergunta. Ou seja, a lógica tenta explicar as circunstâncias, irmãos. Mas somente a fé contempla o agir de Deus. É pela fé que nós precisamos andar, crendo no agir soberano de Deus. A partir do momento que a igreja ande por fé, ela começa a ver o agir de Deus. Muitas vezes nós andamos aqui com o nosso raciocínio racional. Não é errado? É não. Mas nós precisamos exercitar o espiritual da nossa vida. Ver o agir soberano de Deus. O poder de Deus sendo manifesto através de nós. Porque o nosso Deus não mudou não, irmãos. Mas muitas vezes nós nos tornamos frios demais. Frios demais. Colocamos uma venda nos olhos e deixamos de enxergar. Uma terceira solução apresentada aqui, e eu achei bem interessante essa, está no versículo de número 9, é quando um dos seus discípulos, chamado André, o verso 8 eu estou lendo, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha o desprezo com que André fala. Estará aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Olha o desprezo. E quando André fala aqui, a solução que ele apresenta ali é de questionar o que poderia ser uma solução. É de questionar o que poderia ser uma solução diante daquilo que Deus perguntou lá atrás a Filipe. Veja só, André encontrou um recurso, mas enxergou o quê? A sua insuficiência. O pouco aqui parecia incapaz de atender uma necessidade tão grande. Ah, irmãos, quantas vezes não fazemos o mesmo? Fazemos a mesma coisa, tomamos a mesma atitude, oferecemos a Deus aquilo que temos, mas duvidamos que Ele possa fazer algo grande. Eu dizendo, John, nós vamos botar 150 homens no congresso. É possível? É. Isso são coisas possíveis para nós homens. Imagine para Deus, se nós colocarmos diante de Deus, Senhor, abra o coração dos homens. Toca no coração dos homens para convidar amigos, convidar pessoas. Mas às vezes nós agimos como André, com desprezo. Desprezo para a liderança, para a organização. Desprezo para uma série de coisas. Não valorizamos o que temos, um espaço tão belo. Um espaço que nós fôssemos pagar. Uma alimentação que nós fôssemos pagar o pé da letra. Rapaz, Deus nos dá tanta coisa. E a gente trata com desprezo. Eu disse, meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, a valorizar aquilo que eu tenho. Isso em todas as áreas da nossa vida, meu irmão.
Quantas vezes fazemos o mesmo? O problema aqui não era a quantidade dos recursos que aquele rapaz tinha, mas a pequena expectativa em relação no poder de Deus. A expectativa que temos. Isso é algo muito sério que nós precisamos tratar, irmãos. Qual a minha expectativa daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3 anos? Daqui a 4, 10, 20 anos? E a gente vê o trabalhar hoje. Eu fico assim, feliz com as crianças que nós estamos trabalhando hoje. Por quê? Se Jesus voltar amanhã, glória a Deus. Voltar daqui a pouco, glória a Deus. Mas se Jesus voltar daqui a 10, 20, 30, 40 anos, eu vejo essa igreja aqui, irmãos, em boas mãos. Eu vejo essa igreja aqui com homens, com mulheres, dando continuidade aí a um trabalho realizado hoje. Um trabalho que foi realizado lá 40 anos atrás. Nós estamos vendo fluir. E quando a gente fala isso, que a gente conversa tanto com o pastor Gerson, tanto com o pastor Isaías, a felicidade que esses homens têm. A felicidade que esses homens, o coração deles transborda assim. Por quê? Porque foram eles que iniciaram. O saudoso pastor Gilson deu continuidade. Estou eu hoje aqui na frente. Amanhã vai ser essa juventude aí. Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós estamos exatamente aqui, nessa expectativa santa, em relação ao que é o poder de Deus na nossa vida. O pouco que era lá atrás, Deus tem nos dado com abundância hoje, irmãos. Muito. Então, aquilo que parece insuficiente para você ou para nós, pode ser exatamente um instrumento de Deus para abençoar, para ser usado, para abençoar multidões. Amém? Um outro ponto aqui. Acompanha aí comigo o verso de número 11. É quando Jesus pega, né, o pão e os peixes. Diz: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Também igualmente os peixes, quanto queriam. A abundância aqui, meu Deus, foi grandiosa. A solução aqui, Jesus revelou que a solução foi sobrenatural. Foi algo divino. Jesus recebeu aquilo que ele foi entregue. Jesus recebeu exatamente aquele que ele foi entregue. Ou seja, o milagre aconteceu quando o pouco foi colocado em suas mãos. O pouco que temos não pode ficar em nossas mãos. Precisamos entregar ao Senhor, irmãos. E eu não quero levar essa mensagem por sentido material, não. Mas se você ora 5 minutos, ore 10, ore 15, ore 20, ore 30. Crie esse hábito santo de Deus. Ah, meia hora tem sido pouco. Ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ah, eu tenho vindo ao culto 1 vez por mês. Venha toda semana. Venha toda semana, coloque. Dê o dízimo do seu tempo. Dê o dízimo do seu tempo. Eu quero ofertar, Senhor, o dízimo do tempo que o Senhor tem me dado, das 24 horas. Para mim somente te escutar. Eu quero somente te ouvir. Peça a Deus. E Deus vai te dar. Jesus deu graças. Olha o detalhe. Antes de multiplicar.
enquanto todos estavam olhando ali a escassez, duvidando, Jesus ensina o quê? A reconhecer a provisão do Pai. Deus iria prover na vida daqueles que estavam ali. Todos aqueles que estavam ali iam ser fartos. Meus irmãos, isso é coisa grande. Todos que estão na presença do Senhor serão fartos. Nós vamos ser fartos. Agora, se sair da presença do Senhor, pode ter certeza que a escassez vem. E não é somente escassez materiais, não. É principalmente a escassez espiritual. Aí é que isso pega, aí é que o bicho pega. Quando secamos espiritualmente, quando não sentimos, quando deixamos de chorar, quando deixamos de sentir a dor pelo nosso próximo, quando deixamos de enxergar a necessidade do nosso próximo. Isso é coisa séria, irmão. Precisamos dar graças em tudo o que o Senhor coloca em nossas mãos. Aí o milagre aconteceu. Jesus multiplicou o alimento, os discípulos distribuíram. Olha aí, ó. Jesus poderia muito bem fazer sozinho. Ele não fez lá no maná, no deserto, distribuindo o maná? O maná caía do céu. O povo só ia lá pegar. Ele não ia mandar os líderes lá ir pegar e entregar, não. O maná estava lá, bem fresquinho, todos os dias. Aqui é diferente. Aqui Jesus o quê? Multiplicou os alimentos e distribuiu com os discípulos para que eles distribuíssem com o povo. Aqui Jesus está dando o privilégio, irmãos. Deu o privilégio aos discípulos, nos dá o privilégio hoje, sabe de quê? De participar da sua obra. Isso é coisa gratificante para nós. Precisamos entender e colocar exatamente isso em prática na nossa vida. Se as pessoas entendessem o sentido de cooperação, se todos ajudassem. É porque muitos não entendem o espírito de cooperação. O que cada um pode fazer, o que cada um pode contribuir no reino de Deus. Aí ficamos, um esperando pelo outro, aí um vai se cansando, pesando. Mas Jesus quer que todos participem da obra. E isso aqui é um privilégio. Nossa vida, sendo útil ao Senhor, podemos o quê? Ser instrumentos de Deus para a glória dEle. Deus quer simplesmente, irmãos, nos utilizar ou nos usar para a glória dEle, para impactarmos uma geração. Aí Jesus aqui faz a obra completa e abundante. Ou seja, todos comeram até se fartarem e ainda sobraram 12 cestos cheios. O detalhe é esse, cheios. Ou seja, o nosso Senhor não faz nada pela metade. O nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. Usando o nosso linguajar, o nosso Deus é um Deus de barriga cheia. Ele dá com abundância. Nós só precisamos ter fé. Ter fé. Colocar diante dele e dizer: Senhor, está aí. É teu. Me ajuda. E o Senhor dá, irmãos. E o Senhor tem feito nessa igreja. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe grandemente. Irmã Vera.